E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo no canal Universo Filosófico. Eu sou o professor Jackson Freitas e hoje nós vamos dar aí continuidade aos pré-socráticos, né? Esse assunto aí que a gente já tem duas aulas aqui no canal. A gente partiu de Tales, passamos por Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, Heráclito e hoje nós vamos ver aí Parmênides e Zenão. Então, pessoal, esse é o nosso slide da aula de hoje. É a terceira aula sobre os pré-socráticos. E aí nós temos aí pré-socráticos, Parmênides e Zenão de Eleia. Então vamos aí dar continuidade. Deixa eu sair da tela aqui. Então a gente já viu aí a escola de Mileto, a escola pitagórica, Heráclito de Éfeso. Hoje nós vamos ver aí Parmênides e Zenão. E na próxima aula a gente termina aí com Empédocles a Demócrito de Abdera. Então, pessoal, Parmênides de Eleia. Ele escreveu um poema, pessoal, chamado Da Natureza. Dos poucos escritos que chegaram até nós, temos aí os fragmentos da obra de Parmênides. Da Natureza, que, segundo ele, foi revelado aí por uma deusa. Pessoal, é esse livro aqui, Da Natureza. Posteriormente, aqui no canal, eu posso gravar um vídeo só para se aprofundar nessa obra aqui, desse poema de Parmênides. Então, são cerca aí de 19... Cerca não, né? São 19 fragmentos aqui de Parmênides. Então, eu posso posteriormente gravar aí um vídeo só sobre a obra Da Natureza de Parmênides, tá bom? Pessoal, como é que inicia, né, esse poema aí da natureza? O poema ele começa com uma viagem, o qual ele mesmo é conduzido aí por uma carruagem alada, né, puxada por éguas e guiada aí pelas musas. As viagens mostram a passagem da noite à luz, do esquecimento à verdade, da ignorância à sabedoria. Então, é essa viagem que Parmênides está propondo a si mesmo. Então, pessoal, partindo nessa jornada, né, nessa carruagem, quando Parmênides ele chega ao seu destino final, uma grande deusa o acolhe. Ela vai falar assim, ó, existe dois caminhos, o caminho da Alateia e o caminho da Doxa. O caminho da Alateia é o caminho da verdade, aquilo que é a realidade verdadeira. Já o caminho da doxa é o caminho das ilusões, das opiniões que devem ser aí evitadas segundo Parmênides. Então é a partir desse ponto, pessoal, que Parmênides desdobra aí todo o seu poema da natureza. E ele vai desdobrar em duas partes. Ele vai mostrar o primeiro caminho, que é o caminho da verdade, e logo em seguida, na segunda parte do poema, ele vai demonstrar aí o caminho da opinião. Ele vai mostrar o caminho aí da doxa. E aqui, pessoal, nós temos a frase que é atribuída a Parmênides. O ser é e o não ser não é. Professor, parece besteira, né? O ser é e o não ser não é. O que é que isso quer dizer? Pessoal, Parmênides aqui nesse momento, ele está referindo que a razão tem uma conexão com a própria natureza. Em outras palavras, o que é impensável também não é encontrado na natureza. Para ele, o nada não existe, não é possível pensar o que não se apresenta como realidade existente. Professor, mas aí eu posso pensar um cavalo alado. Ele não existe na realidade, na natureza. Eu posso pensar um elefante com asas, com orelhas voadoras. Enfim, eu posso pensar em seres imaginários, fabulosos. Você pode pensar porque você parte de alguma realidade existente no mundo manifestado. Por que eu posso pensar um Pégasus, cavalo alado? Porque na realidade existe cavalo e existe par de asas. E aí eu posso juntar duas realidades e formar e criar um ser. Não existe na realidade. No entanto, pessoal, você não pode partir do nada para criar alguma coisa. Você tem que partir de alguma coisa já existente aí na sua racionalidade, existente aí na natureza. Professor, eu consigo pensar alguma coisa que não existe e eu não parti de absolutamente nada pré-existente. Então deixe aí nos comentários que eu quero ver. Né? Se você realmente consegue pensar alguma coisa não existente que você não partiu de nada pré-existente, deixa aqui nos comentários que eu quero ver. Então vamos lá. Pessoal, ele vai dizer que arqué, aquilo que deu origem a tudo que existe no universo, o elemento primordial é o ser, o qual reúne a totalidade de toda a existência. Pessoal, então, segundo Parmênides, essa arqué que é o ser é eterno, indestrutível e uno. Ele é um apenas. O ser também é imóvel, ele não se move, ele não se movimenta, ele não se modifica. Porque se ele se movimentasse, ele se tornaria naquilo que ele não é. E o que não é, para Parmênides, não existe. Portanto, o ser é eterno, imóvel, indestrutível e tem como símbolo aí a esfera.
o volume circular perfeito. Assim, Parmênides é considerado na história do pensamento filosófico, pessoal, como o pensador imobilista, por conceber o ser como eterno e imóvel. Professor, e as mudanças e o movimento? Já que o ser é e o não ser não é, tudo que aquilo que existe sempre foi e sempre será, e o não ser não existe, como explicar os movimentos, né, as mudanças dos seres? Como é que explica? E é aqui que Parmênides ele vai chegar aqui na sua segunda parte ou seja, ele vai aí explicar os caminhos da doxa, ou seja, das opiniões. São conhecimentos enganosos que nos fazem acreditar em meras ilusões. Então, de acordo com Parmênides, aquele que segue o caminho dos sentidos está condenado aí à doxa, às opiniões, e se distanciando da verdade. Então, nós temos aqui também, pessoal, com Parmênides, a lógica e a ontologia. Professor, o que é ontologia? É o estudo do ser. Ora, Parmênides acabou de dizer que arqué é o ser. Então, é o primeiro aí a investigar aí o estudo do ser. Parmênides acabou formando também os dois princípios da lógica, muito conhecido, que é um princípio de identidade e o princípio de não contradição. E esses princípios, pessoal, o princípio de identidade e o princípio de não contradição, eles são princípios primeiros que devem guiar aí o pensamento lógico. Vamos lá. Princípio de identidade. De acordo com o princípio de identidade, pessoal, aquilo que é, enquanto pensado, enquanto pronunciado, deve ser idêntico a si mesmo, sendo impossível ser o seu contrário ao mesmo tempo. Eu pego, por exemplo, um livro aqui. Isso aqui é um livro. Então, um livro ele tem que ser igual a si mesmo. Não pode ser que esse livro também ele é uma tesoura, ele é um celular. Eu não posso dizer que esse livro, que é X, ele também seja P, ele seja A, que ele seja C. Não. Se eu digo que o livro é X, então X é igual a X. Então, esse é o primeiro princípio de identidade. Professor, e o princípio de não contradição, que é, então, de acordo com Parmênides, se o ser é, o seu contrário, o não ser, não é. Portanto, afirmar simultaneamente que o ser é e o seu contrário também, ao mesmo tempo, isso aí gera aí uma contradição. Por exemplo, fulano ama filosofia. Então, fulano pode não amar filosofia, pode no tempo anterior ou futuramente, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, não. Ou ser é, ou ser não é. Ele não pode ser e não ser ao mesmo tempo. Esse é o princípio aí da lógica da não contradição. Pessoal, nós temos aqui Zenão de Eleia, né? Nasceu aí por volta de 490 a 430 a.C. Foi discípulo de Parmênides. Zenão ele foi o precursor da dialética. Se Parmênides foi iniciador da lógica, como a gente viu anteriormente, com o princípio de identidade e de não contradição, Zenão foi o precursor aí da dialética. Assim, Zenão incorporou a contradição no exercício do pensar e inventou aí o método dialético. Professor, o que é esse método dialético? Pessoal, para cada tese levantada, busca-se estabelecer uma tese posta, com o propósito de evidenciar sua contradição, levando a tese inicial até as últimas consequências. Então, nós temos aqui os adversários de Zenão. Pessoal, por meio da dialética, Zenão queria provar para os seus adversários, né, que os pensamentos que ele defendia não passavam de opiniões. Da doxa, o caminho do não ser, já apontado por seu mestre Parmênides. E diante disso, nós temos os argumentos de Zenão. Então vamos aqui conhecer, galera, os paradoxos de Zenão. Os três mais conhecidos são a corrida entre Aquiles e a tartaruga, o paradoxo da dicotomia e o paradoxo da flecha, do movimento da flecha. Vamos lá. Vamos aqui para o primeiro, né, pessoal? Paradoxo da corrida entre Aquiles e a tartaruga. Nesse paradoxo, pessoal, ele tenta mostrar aqui uma corrida entre esses dois, Aquiles, um grande herói aí da Grécia Antiga, e uma tartaruga. Se ela saísse na frente, Aquiles nunca conseguiria alcançar aí a tartaruga. Então, o argumento que se desenvolve, pessoal, é da seguinte maneira. Toda vez que a tartaruga ela se movimenta, Aquiles tem que chegar até o ponto onde a tartaruga se movimentou. Quando ele chega nesse ponto, a tartaruga já se movimentou um pouco mais. E aí ele tem que atingir esse novo ponto, até que a tartaruga se movimente mais um pouco e ele vai chegando a esse ponto novamente.
Não somente isso, pessoal, mas a distância entre Aquiles e a tartaruga pode ser dividida infinitamente. Ou seja, do ponto A ao ponto B, onde se encontra a tartaruga, você pode fazer infinitas divisões. Então, segundo o paradoxo também, pessoal, é impossível você caminhar, você percorrer o infinito. Você nunca vai chegar ao outro ponto, ponto B, onde estaria aí a tartaruga. Ou seja, do ponto A ao ponto B se encontra o infinito. Então, o movimento ele fica impossibilitado aí, segundo o paradoxo do Zenão. É aqui que entra, por exemplo, pessoal, o paradoxo da dicotomia. O que é a dicotomia? Nós temos aí um corredor, uma pessoa que vai do ponto A ao ponto B. Então, para chegar ao ponto A ao ponto B, ele vai ter que correr a metade desse caminho. Quando ele chega na metade desse caminho, o caminho que sobrou também tem uma certa metade. Ele vai ter que percorrer também. Quando ele percorre a outra metade que está faltando, sobra um novo caminho que há uma metade. Ele pode dividir em metade, o qual ele vai ter que percorrer mais uma metade e vai sobrar mais um caminho, o qual você pode também dividir em mais uma metade, gerando aí um infinito de metades e fica impossível você chegar do ponto A ao ponto B. Então, como é impossível cruzar o infinito, fica impossível aí também o movimento. Esse é o paradoxo da dicotomia. Você vai dividindo de tal maneira o caminho que você pode dividi-lo em infinitas partes, ficando impossível o movimento, já que é impossível cruzar o infinito. E nós chegamos aqui num paradoxo da flecha. Pessoal, nesse paradoxo, ao atirar uma flecha, ela vai ocupar um instante, um lugar idêntico a si mesmo. E cada instante ela estará em repouso, como a gente pode observar aqui. E nesses instantes ela está parada, a flecha, ela está em repouso. No entanto, o que é que vai gerar aqui um movimento? Vai ser aí, na verdade, uma sucessão de repouso. Professor, eu não entendi. Vamos pegar aqui, por exemplo, um desenho animado. Como é que é feito um desenho animado, por exemplo? São vários desenhos feitos que estão em repouso e aí, que ao linkar a uma sucessão de repouso, você cria um certo movimento. Você já pegou, por exemplo, você pega um caderno, vamos supor que tem um caderno, aí você faz aqui, já fiz isso, Você pega e faz um bonequinho aqui e faz cada parte, cada folha do bonequinho, você faz lá, ele se movimentando de uma certa maneira. Quando você faz isso, você dá aí movimento àquilo que estava em repouso. Ou seja, o que é que vai dizer Zenão com isso? Que o movimento, na verdade, ele é uma sucessão de repouso. Então, o movimento também ele não existe. O que existe é uma sucessão de repouso, segundo o paradoxo do Zenão. Então, qual é a grande finalidade dos paradoxos aí de Zenão? Os paradoxos de Zenão, pessoal, quis provar que o seu mestre Parmênides estava certo. E mais do que isso, Zenão também quis provar que o movimento e o múltiplo são, na verdade, impensáveis, que o movimento ele não existe, que é só apenas aí ilusão dos nossos sentidos. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado do Parmênides, do Zenão. Se ficou alguma coisa que você não entendeu direito, deixe aí nos comentários. Provavelmente nas próximas aulas aqui no canal, nos próximos vídeos, eu vou gravar um vídeo para se aprofundar nesse texto do Parmênides, fragmentos no poema. Se inscreve aí no canal, ativa o sininho, que toda vez que eu postar vídeos novos aqui, você vai ficar por dentro. Se você ainda não me segue lá no Instagram, me segue lá, vou deixar o link aqui do meu Instagram também. E lá você pode adquirir um livro meu, O Amor Segundo os Filósofos Gregos. É isso, pessoal. Tchau, tchau e até a nossa próxima aula.